Amorecos. Olha eu aqui entrando 3 horas da tarde. Bora, vamos ver se alguém vai entrar aqui com a gente. Acho que só o povo que não tá trabalhando, tá fazendo home office que vai entrar aqui nessa live, né? Como pode melhorar? Oi, meus amores. Gente, olha só. A partir de hoje, eu vou começar a fazer uma série de lives. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou começar a fazer uma série de lives, porque assim, o que que acontece, né? Eu tenho recebido, na verdade, assim, eu recebo mesmo muitos depoimentos que chegam pelo WhatsApp, que chega lá no Telegram, no YouTube, em tudo quanto é lugar, da galera, assim, sabe, usando as ferramentas e realmente criando mágica, sabe, acontecendo tanta coisa. Só que eu pude começar a perceber. Depois que eu comecei a fazer as foguetadas quânticas, né, lá no... É foguetada quântica, não? Foguetadas da consciência, né, lá no Telegram de manhã, que eu tenho tido a oportunidade de conversar com vocês. Então, ali, caramba, sabe, como é legal receber vocês ali e vocês me contando, sabe, as criações de vocês a partir do momento que vocês começaram a fazer perguntas, a partir do momento que vocês começaram a fazer, correr as barras de vocês, dos cursos e workshops que vocês participaram, até mesmo o último que eu fiz do Queimando as Pontes, que eu ensinei a fazer o EFT, que a gente brinca, né, de fazer o tuk-tuk, enfim. Independente da ferramenta, mas muita coisa que eu tenho trazido para vocês tem criado muita coisa. E, obviamente, tem criado na vida daquelas pessoas que, de fato, escolhem se comprometer com a própria vida. E eu tenho certeza que se você se comprometer, sabe, em realmente fazer algo diferente de tudo que você faz hoje, que o que você faz hoje te mantém nesse lugar que você está, mas você pode fazer algo diferente, que vai criar algo diferente na sua vida. Então, eu escolhi e pedi para as pessoas mandarem para mim depoimentos num áudio de no máximo 3 minutos, né? Para que a gente possa ouvir, eu ouço todos, a Pri ouve, me manda também. E a partir da energia ali que eu vou percebendo, aquilo que o meu coração vibra mais naquele momento é a pessoa que eu vou chamar, tá? Então, esta semana eu já vou fazer live com 3 pessoas. Eu vou fazer uma hoje, na quarta-feira e na quinta-feira. Tá? Então, na quarta, se eu não me engano, às 9 da manhã e na quinta-feira às 8 da noite, tá bom, meus amores? E hoje eu vou conversar com a Luíse. Eu não sei se ela já tá aqui. Se você tiver, meu amor, dá um salve pra eu te ver, que eu não olhei os comentários aqui ainda. E a Luíse me mandou o depoimento dela, né, de tudo que ela criou, enfim. E eu escolhi hoje conversar com ela. Tá, meus amores? Então, cadê você, Luíse? Cadê a Luíse? Tá aqui? É você, amada Sheila? Não. Aqui, amor. É tu mesmo. Gente, eu fico doida com esse Instagram. Puta que pariu. Bora lá. Amadinha! Olá, Kelly, boa tarde. Boa tarde, meu amor, tudo bem? Cara, Tudo eu bem? botei um. Olha o filtro que faz aqui. Meu amor, eu nem consegui conversar com você. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar cortando minha cabeça, né? Antes, né, que eu tava toda aqui fazendo um monte de coisa, eu queria ter conversado com você um pouquinho antes, mas não deu. Mas como pode melhorar? A gente conversa aqui mesmo, né, amor? Com certeza. Estou muito Ah, feliz. Muito obrigada por me receber aqui. amor, eu que agradeço. E assim, eu ouvi várias pessoas falando, mandaram áudio para mim, e tudo. E eu fui ouvir o seu áudio agora de novo, porque eu falei, assim, gente, o que foi que a Luísa falou mesmo? Amor, tá dando eco
Se você puder colocar um fone de ouvido, vai ficar melhor. Tá. Esse celular, eu não estou conseguindo colocar o fone, porque eu quebrei o meu fone, que o iPhone X tem aquele Aham. breguecinho diferente, eu não tô conseguindo. Deixa eu abrir aqui a porta pra eu ver se melhora o Não, eco, pode ser? não, não é o eco, é que dá assim. Quando eu falo, a minha voz está entrando no microfone e tá dando eco. Hum, Mas tá bom, não tá tão ruim assim. Mas eu tô ouvindo. beleza. E aí eu fui ouvir de novo o Ah, deixa seu eu ver se eu áudio. consigo colocar o fone sem fio aqui, peraí. Tá, Pode ir falando. tá. E aí eu ouvi o seu áudio de novo e você estava dizendo que me conheceu quando eu gravei aquele vídeo do efeito Zenão. Está me ouvindo? Tá? Uhum, foi isso mesmo. Quando eu gravei aquele vídeo lá do efeito Zenão, que foi quando eu tive aquela sacada das perguntas, né? Eu falei, caramba! Se eu fizer perguntas para o universo, cara, eu vou conseguir acessar tudo que eu escolho, porque a pergunta já é o pedido, mas é um pedido que já vem com um soltar. E esse vídeo é interessante porque esse vídeo foi um vídeo que viralizou no meu canal, né? Que proporcionou, assim, que eu recebesse. Teve um dia, gente, que eu recebi mais de 10.000 pessoas no canal. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Eu escolho dar um salto desse de novo. Sim, eu escolho também. Com um vídeo. Aí você estava dizendo, tudo o resto você vai contar, né? Mas aí você estava dizendo que na época que você me conheceu, amores, quem que tá sem áudio e quem que tá travado? Eles estão dizendo aqui no chat. Deixa eu ver. É o meu fone sem fio não tá pegando, não sei por quê. Tá, mas pode tirar. Quem que. Olha lá, o áudio tá ok, não travou. Como pode melhorar, né? Então tá bom. Ainda. Baixando Então, todas as amor, barreiras. baixando todas as barreiras. E você disse, então, no áudio também, que quando você me conheceu, você trabalhava num trabalho, né, fixo, enfim, e que você recebia R$ 1.200 por mês. Exato. Então, a partir daí, me conta, amor, como é que foi isso tudo? E o que foi que você fez de diferente que tudo mudou, amado? Vamos lá. Para te dar um contexto, quando eu conheci o Axis, né, que foi através de você, através daquele vídeo, eu estava num momento muito específico assim da minha vida que, ok, eu tinha um trabalho legal, não me pagava o quanto eu gostaria, mas eu gostava do meu trabalho. Eu estava noiva, morava com meu noivo, a gente tinha um cachorrinho adotado, tudo lindo, meu carro e tal, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Simplesmente sentia que faltava alguma coisa, eu falava, meu Deus, a vida não pode ser só pagar boleto. Os boletins. Eu trabalhava muitas horas por dia. Meu noivo tinha 2 empregos, a gente quase não se via, porque assim, a hora que eu chegava do trabalho, ele estava saindo para trabalhar, enfim, uma loucura. E aí eu comecei a pesquisar na internet, no YouTube, comecei a acompanhar a Beth Russo com o Ho'oponopono, comecei a praticar o Ho'oponopono, e aí, assistindo um vídeo dela, o teu vídeo foi sugerido. E aí eu ficava, ah, não, depois eu assisto, depois eu assisto. E esse vídeo apareceu pra mim, tipo, umas 15 vezes. Eu falei, cara, eu tenho que assistir esse vídeo, tem alguma coisa aí pra mim. E eu lembro, assim, perfeitamente, que já era tarde, eu tava sozinha em casa, meu noivo tava trabalhando. E quando eu cliquei pra assistir esse vídeo, deu uma tela azul, assim, porque eu travei, eu falei, cara, que negócio incrível Doido. é esse? Eu reassisti esse vídeo umas 3 vezes. E eu falei, eu preciso saber mais. Assisti todos os vídeos do teu canal. E aí comecei a praticar, né? Comecei a fazer as perguntas e tal. E aí eu conheci um praticante de barras. Eu sou de Maceió. Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu não sabia que existia praticante de barras aqui em Maceió. Aham. E esse rapaz era cliente da minha mãe é médica, ele era cliente da minha mãe, ela comentou que eu estava procurando um praticante e a gente fez uma permuta, porque eu não tinha dinheiro para pagar a sessão de barras. Mas eu consegui fazer uma permuta com ele, fiz algumas sessões e em menos de um mês eu fiz a minha primeira classe de barras. Aham. Aí você fez aí em Maceió, Eu fiz em Recife, na verdade. Recife. Nunca fui para Recife nem Maceió.
Cara, foi muito louco, porque eu tava, né? Eu entrava quase todo dia no site do Access para ver se tinha alguma classe aqui no Nordeste. E Aham. aí eu descobri, faltando menos de uma semana, a classe de barras lá em Recife com a Paola Vigert, que é maravilhosa. Amo de paixão, ela me adotou. Eu digo que ela é uma das grandes razões de eu ter me tornado facilitadora junto com você. Aham. E eu não tinha dinheiro também para fazer essa classe. Eu estava fazendo brigadeiro e eu falei com a minha mãe: mãe, vai ter esse curso que eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho dinheiro, eu só vou receber não sei onde, não sei onde. Só que aí minha mãe já tinha assistido o seu vídeo comigo. E ela falou assim: ponto de vista interessante que você tem o ponto de vista que não tem dinheiro para fazer esse curso. Adoro. E aí eu falei, verdade, o que mais é possível? E foi perto do meu aniversário, eu faço aniversário em janeiro, e ela me deu de presente de aniversário esse curso. A sua mãe te deu de presente. Minha mãe me deu de presente de aniversário, pagou minha viagem para Recife, eu tenho família lá, então eu fiquei hospedada na casa de um primo, pagou o curso, e eu fui assim, e quando eu voltei eu já sabia que eu ia me tornar facilitadora. Aquilo ressonou assim demais comigo. Demais, demais. E daí pra frente, em 6 meses, eu me tornei facilitadora Da classe de barras. da classe de barras. E aí você disse, tipo, eu vou sair do meu trabalho, enfim. Como é que foi isso? Foi. Foi justamente, né? Começou a pandemia em março, eu tinha acabado de fazer a minha segunda classe de barras. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer a terceira, eu vou me tornar facilitadora. E todo mundo falava assim, Luíse, você tá louca, tá tudo fechando. Você tem o Ah, seu emprego, eu sei que não paga muito, mas pelo menos é um fixo que você tem, você vai empreender, e aí, se não der retorno e tal. Aí eu falei, não, mas eu tenho certeza que é isso pra minha vida. E aí eu falei com o meu chefe, pedi demissão em junho, assim que eu fiz a terceira classe, né, e assinei os contratos e tal, para me tornar facilitadora, eu pedi demissão e foi no finalzinho de junho, no início de julho eu já tinha minha primeira classe e já estava ganhando mais do que o que eu ganhava no meu emprego. sabe, amada, é assim. Eu sei que não foi só você assistiu o vídeo ali, a partir do vídeo você teve o insight, tipo assim, tem alguma coisa que. E aí você me viu falando das barras, enfim, aquela coisa toda. Mas, de fato, hoje você é facilitadora, eu vi que você é facilitadora de barras e de mais outras técnicas que você trabalha, e você só trabalha com isso. Hoje, né, usando as ferramentas, eu gostaria que você falasse duas coisas. O que hoje você saiu desse lugar, né, que você estava ali ganhando R$ 1.200, e hoje você está trabalhando com tudo isso que você escolheu e que provavelmente vibra teu coração, porque se não vibrasse, você não estaria trabalhando ou você não estaria criando absolutamente nada com isso. Porque não são as ferramentas de fato, mas é o fato de eu escolher ser isso que eu estou ensinando para as pessoas. Entende? Sim, Porque não adianta nada você querer ser um papagaio ali falando ai, 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 mas não ser isso na sua própria vida. Quando você muda e você cria. Então, a minha pergunta é: hoje, a gente está falando dessa questão de mudou de trabalho, se tornou facilitador, enfim. Quantas vezes mais você percebe que você recebe hoje na sua vida? financeiramente muito mais e também assim de criação mesmo da minha vida é incomparável. Eu não tenho nem como colocar um número nisso, porque é como assim eu te acompanho muito e é aquilo mesmo que você fala. Você tem que ser a ferramenta para poder ver funcionando, né? E eu tenho visto muito o quanto que eu cresci, independente só dessa parte do trabalho, o quanto que eu cresci enquanto pessoa, o quanto o meu relacionamento com o meu noivo mudou, o meu relacionamento com os meus amigos. Cara, minha mãe foi minha aluna de barras. Ai, que tudo. Foi incrível, assim, foi uma experiência mágica. Eu tive professores de outras técnicas que vieram fazer aula comigo também, né, de barras, que foram meus professores em outros momentos e fizeram aula comigo, e foi uma experiência, assim, fantástica, de troca, sabe? E poder realmente contribuir de alguma forma com as pessoas, porque eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que contribuísse com as pessoas.
E sempre que eu recebo o depoimento de uma aluna, de uma cliente, aquilo faz o meu dia, assim. Eu fico vibrando e pulando, sabe? De alunas minhas falarem assim, nossa, Luísa, depois do teu curso, eu comecei a me enxergar diferente, de me sentir eu de novo, sabe? Obrigada por ter me devolvido eu. E eu sei que não fui eu Yes, é que isso. devolvi. A Aham. pessoa se permitiu, mas de alguma forma eu contribuí, Sim. sabe? E é lindo demais. E realmente, assim, eu fiz muito. Acho que a pergunta que eu mais fiz foi como eu gostaria que fosse a minha vida. Foi a primeira pergunta que eu aprendi e foi a pergunta que eu comecei a fazer todos os dias. E foi a pergunta que começou a mudar. Eu falava sempre, eu queria poder viajar, trabalhar. Aí eu fui para São Paulo dar curso, fui para o Rio. Meu noivo foi comigo nessa viagem. A gente fez quase que uma lua de mel no Rio, enquanto eu fui dar o curso de barras. Sabe? Possibilidades que eu sequer imaginei que existissem para mim no meu outro trabalho. E hoje, o que que. Isso é porque eu tô fazendo várias perguntas, amor, porque assim, a minha intenção em trazer essas lives que eu vou começar a fazer aí nas próximas, nessa semana e nas próximas, e o que mais é possível, é porque assim, eu quero que as pessoas percebam que elas podem, que elas têm uma escolha. Entende? E que elas só estão na vida que estão hoje, se não estão felizes com a vida que estão vivendo, elas têm uma escolha, sabe? E muita gente não sabe que tem uma escolha. Quantas pessoas a gente escuta falar assim: ah, mas a vida é má, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Vai continuar sendo assim enquanto você escolher que seja assim. Mas você pode escolher diferente. Ah, tá bom, Kelly, então tá. Eu escolhi diferente. Eu realmente quero ter uma vida linda, maravilhosa, grandiosa, mas eu não sei o que fazer. Entende? Eu não sei, as pessoas, eu percebo nas pessoas assim, elas não sabem o que querem, mas muitas vezes elas não sabem o que querem porque elas não sabem nem que tem uma escolha. Aí muitas vezes, tá ok, eu reconheço que eu tenho escolhas, mas eu tenho medo de pedir, porque de infinitas formas a pessoa acredita que ela não pode nem pedir por aquilo, que aquilo não é para ela. Então, é todo um caminho, todo um processo, mas a partir do momento que você reconhece que existem ferramentas muito simples, que para mim é muito simples, sabe? Você só pode ter mais consciência da vida que você escolhe para você a partir do momento que você escolhe, por exemplo, fazer uma pergunta. Você não pode resolver a tua vida ou mudar a sua vida dentro da mesma caixa que você criou. Você precisa sair da caixa e ter uma visão maior, com mais possibilidades. Então, a pergunta é isso. Então, eu gostaria que você falasse assim: como que eu criei, entre aspas, uma rotina, porque a gente de fato não tem rotina nenhuma, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Mas, assim, eu criei para mim uma rotina meio que forçada assim no início, para que aquilo se tornasse parte da minha vida. Então eu colocava áudios, né, de manhã. O meu despertador era uma série de perguntas com a minha própria voz que eu gravei. Então eu já acordava me ouvindo a fazer perguntas, né, sobre como que vai ser o meu dia, que grandiosas coisas eu posso criar hoje, como eu posso ser mais feliz e grata hoje do que eu jamais fui em toda a minha vida e assim vai. Né? Então eu já começava o dia naquela energia. Entende? Então, eu fui fazendo uma série de coisas e aprendi a fazer os puxões de energia, que é me conectar energeticamente com as pessoas e puxar a energia delas e falar: olha, vem aqui, eu tenho alguma coisa para te falar, e se você fizer sentido para você, se você escolher, você pode ficar ou você pode ir embora, né? Tipo assim, não é puxar para você ficar amarrado em mim, mas para você perceber que você tem uma escolha. Então, eu fui fazendo várias coisas e faço até hoje. Mas e você, como é que foi? Eu fiz alguns processos aí parecidos com os teus. Uma coisa que eu fiz, assim, foi imprimir um lembrete, tipo um checklist, e colocar no espelho do meu banheiro. Porque toda vez, já é automático, eu acordo, eu vou ao banheiro, né? Vou tomar meu banho, escovar os dentes e tal. Então, no espelho do meu banheiro tem lá um lembretezinho falando para ativar o timo,
para fazer pergunta, para fazer o mantra de Axis. E eu vou meio que checando, sabe? Tipo, eu já fiz isso hoje, eu já fiz isso hoje, eu já fiz isso Aham. hoje. Então, eu coloco aquilo no espelho do meu banheiro. O meu despertador, todos os despertadores que eu coloco, tem lá, a quem pertence isso? Porque aí toda vez que o despertador toca, aí eu faço, epa, peraí, deixa eu fazer, a quem pertence isso? Né? E agora, mais recente, também teve um negócio que eu fiz assim que tem expandido muito. Que eu tenho um grupo no WhatsApp, né, do pessoal que me acompanha e tal. E eu falei, gente, vamos fazer um desafio da gente escolher uma pergunta por semana e a gente passar a semana inteira fazendo essa mesma pergunta. Então, toda segunda-feira eu posto uma pergunta e a gente passa a semana inteira uma postando Aham. para lembrar a outra, né? E aí, a gente tá na terceira semana agora. E aí, a gente começou a expandir, assim, muito loucamente. Inclusive, eu atribuo essa live aqui a essa expansão que a gente criou lá no grupo. Porque algumas das meninas eu tô vendo que elas estão aqui, inclusive. E, sabe, é esse lembrete de uma ajudar a outra, de uma contribuir com a outra. Porque eu sei que muita gente tem a vida corrida, né? Hoje eu criei uma rotina que eu crio o meu horário, né? Eu tenho meu tempo para fazer o meu polidense, que eu gosto, que meu corpinho gosta, eu Aham. tenho tempo, né, para fazer os meus atendimentos e tal. Mas eu sei que nem todo mundo criou isso ainda. Então, o fato da gente estar lá lembrando o tempo Malhando, todo que é uma o que eu outra, estou fazendo hoje no Telegram, de todo dia de manhã a gente entrar ali, malhar as perguntas e exato. tipo, né? E um contribuindo com o outro é muito top, muito legal. Exato. Então, tem sido assim uma contribuição imensa. Trocar barras, com certeza, pelo menos uma vez na semana, tem que trocar barras, que não dá pra ficar sem, né? E é isso. E eu vou fazendo autoaplicação de processo. Tem um monte já de processo corporal. Eu fiz o fundamento também, que foi uma expansão gigantesca na minha vida. Então, vai, não vai, eu vou lá, pego a apostila, abro, pergunto, né? Que contribuição essa apostila pode ser para mim hoje? E aí eu Aham. abro e vejo lá e leio. Então, tudo isso vai crescendo. Eu também, a Aline perguntou se você fez algum outro curso, já falou, fez o fundamento, fez mais algum, Amada? Fez Fiz. acho que você falou que fez o de entidades De também, foi isso? entidades, isso. Eu fiz, na verdade, primeiro de entidades, conversando com entidades, depois que eu fiz o O fundamento. fundamento. E fiz um bocado de processo corporal, né? Workshop de processo corporal. MTV pressão de células de gordura, restauração da alegria, atração magnética, um bocado. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse seu processo, que começou há quanto tempo? O meu primeiro curso de barras foi em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Então faz um ano e pouco. Um ano e pouquinho. Tá. E aí, qual foi, assim, o maior desafio que você percebeu de travas que a gente tem para poder criar esse empoderamento? Porque hoje eu te percebo muito empoderada. Hoje, o meu trabalho cara, o meu foco 100% é de verdade empoderar as pessoas a serem quem elas são. Porque, meu, é só a partir do momento que você se reconhece, reconhece a beleza que você é, reconhece o presente que você é para o mundo, você sai desses espaços que você fica querendo copiar todo mundo ou que você fica entrando no errado de si. Apesar que a gente faz isso, eu entro no errado de mim direto, mas assim, a coisa de 2 minutos sai. Mas qual foi aquele, assim, o maior desafio que você percebe que você era antes e depois você mudou, virou essa chave? Acho que foram duas coisas. A primeira é que eu tinha o hábito de... O primeiro desafio que aparecesse, eu falava, então é porque não é pra ser. E aí eu É, desistia de fazer as é assim coisas. mesmo. É assim mesmo, não é pra ser. E hoje eu simplesmente percebo quando tem alguma coisa que não tá funcionando, aí eu pergunto o que tá certo sobre isso que eu ainda não percebi, que eu ainda não considerei. Começo a fazer perguntas, né? O que é isso? Como posso mudar isso? Tudo mais. Inclusive, eu tenho uma história muito boa sobre isso, que é o seguinte. Eu tinha feito só essa classe, a minha primeira classe em Maceió, né? Dei o meu primeiro curso, facilitei o meu primeiro curso de barras. E aí eu já coloquei na cabeça que eu queria ir para São Paulo. E aí já marquei o curso em São Paulo, comprei passagem, reservei o local. Tem uma amiga, uma grande amiga minha em São Paulo que foi minha anfitriã e tal. E aí não aparecia aluno. Não aparecia aluno, não aparecia aluno. E eu, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo?
E aí eu falei, não, calma, vou fazer pergunta. E aí comecei a fazer pergunta, comecei a fazer puxão. E aí, de repente, eu me deu um estalo, assim, de olhar o Instagram do Axis oficial. E aí eu fui olhar os posts, de repente eu vi um comentário de uma moça fazendo uma pergunta que ninguém tinha respondido ainda. Eu fui lá e respondi, dei a minha contribuição. Sem nem pensar nesse negócio que ela Aham. ia virar minha aluna. Sei que essa moça me respondeu, começou a me seguir no Instagram, começou a conversar. De repente, ela se inscreveu no curso. Falou, ah, escolhi fazer o curso de barras com você. Daí veio outra, veio outra, veio outra. Tipo, de uma pessoa que tinha inscrita faltando uma semana para o curso, de repente eu tinha 6. Eu falei, Concordo, uau! melhor. A última pessoa se inscreveu faltando 2 dias para o curso começar. Inclusive, hoje ele também se tornou facilitador de barras. Então, assim, foi, sabe? Foi um Esse negócio. foi o seu primeiro curso, a sua primeira Foi minha classe. segunda classe. Minha Segunda segunda classe. classe. A minha primeira eu tinha feito aqui em Maceió e a minha segunda já foi em São Foi em São Paulo. Paulo. E foi realmente o primeiro momento que eu percebi que eu falei, não vou me parar por conta disso aí que não tá saindo do jeito que eu quero, né? Então essa foi a Aham. primeira mudança. E eu acho que a segunda mudança também foi me perceber de uma forma diferente, né? Eu fiz também o presente da Sectioners com a Thais Costa, maravilhosa, Ah, Thaís, linda. linda. E ela também me ajudou muito nessa mudança de me enxergar sem aquele monte de julgamento que eu tinha sobre mim, sabe? Uma das perguntas que eu fiz antes de entrar aqui na live foi: se eu estivesse sendo verdadeiramente eu nessa live, quem eu seria? E foi esse exercício que eu comecei a fazer, assim, de me empoderar de mim. Eu sei que talvez nem todo mundo vai gostar, mas ok, sou eu. E tem muitas outras pessoas que podem conectar com a minha energia, que podem contribuir comigo e que eu posso contribuir com elas. Sim. E foi essa coisa de sair do julgamento, né, amor? Demais. Pra mim, você sabe que pra mim também essa foi a primeira mudança. Primeira mudança? Na verdade, eu comecei a me empoderar, sabe? Muito, muito, muito. A princípio, tipo, concorrendo às minhas barras, eu comecei a perceber as coisas de uma forma diferente. E comecei a me empoderar muito de mim, mas o que de fato me permitiu começar a criar e até mesmo gravar vídeos, porque, gente, eu tinha uma coisa para gravar vídeo, eu já falei um monte de vezes, né? Eu fazia o teleprompter da vida. Hoje eu fico vendo um monte de reels aí que o pessoal fica fazendo remix com teleprompter, né? Tipo, bota o negócio e fica lendo e fazendo. Gente, eu era louca daquele negócio, sabe? Mas que trampo que dava fazer aquilo, porque eu tinha que escrever o que eu ia falar, depois eu tinha que ler direito o que eu ia falar, e tudo isso por quê? Porque eu tinha medo de receber julgamento. Que a gente quer passar que é perfeito, né? Na frente das câmeras. Eu tinha esse mesmo bloqueio também. E foi algo que eu fui trabalhando também com as ferramentas de Axis e com as outras ferramentas que eu trabalho também. E hoje, assim, eu gravo, tô aqui, pego o celular, gravo o Instagram. Às vezes eu tô, tipo, tô fazendo nada. E aí vem uma ideia na cabeça, eu falo, cara, eu preciso compartilhar isso com o povo. E aí eu vou lá e gravo um Agora. stories. E isso se tornou algo leve e divertido para mim. Antes eu via o Instagram como uma obrigação para divulgar o meu negócio e hoje eu vejo o Instagram como uma ferramenta de me conectar com as pessoas e me divertir junto com Com as elas. pessoas. Aham. Então se tornou muito mais leve, muito mais leve. E como que você lida? Porque eu sei, amada, porque olha, a pessoa que escolhe de fato essas ferramentas tem um jeitinho todo especial de se julgar. Oh, meu Deus, como a gente ama se julgar. Sim. Hoje, quando você percebe que você está se julgando, o que você faz? Vou para as perguntas. Vou para as perguntas, baixo barreira, pergunta a quem pertence isso, eu vou, né, isso é meu, isso é de outra pessoa, é outra coisa. Vou lá fazendo as perguntas e, assim, eu passei também a não me julgar por me julgar, porque eu não sei se você faz isso ou já fez isso, acho que hoje não mais, mas talvez você já tenha feito isso. Ah, E assim, provavelmente. você se olha no espelho, por exemplo, mulher, né, geralmente tem essa questão com o corpo.
Então, você se olha no espelho, aí você faz, nossa, minha barriguinha, minha gordurinha, minha não sei o quê. Aí depois você faz, nossa, mas eu tô me julgando. Tá vendo? Eu sou uma farsa, porque eu disse que não ia me julgar e aí eu estou me julgando. Que Eu chamo facilitadora isso sou eu. o julgamento do julgamento. O julgamento do julgamento, né? E logo no começo, assim, principalmente assim que eu me tornei facilitadora, eu sentia um pouco dessa pressão de ser o modelo, né? Porque eu sabia que muitas pessoas podiam se inspirar em mim e na minha história. Então, às vezes, eu me julgava e aí eu criei um novo tipo de julgamento. Eu não só me julgava, eu me julgava por estar me julgando. E aí, realmente comecei a perceber, eu falei, não, ok, aconteceu, mas a cada 10 segundos eu posso fazer uma nova escolha. Eu tava me julgando até Yes. esse segundo. Nos próximos 10 segundos eu Eu posso posso escolher não me parar. julgar. E aí foi ficando mais leve. É isso, amada, é exatamente isso, porque a gente chama isso nem é um julgamento refinado, mas ainda tem os julgamentos refinados, né? Que eu percebo que eu falo muito isso na classe de fundamento, né? Você vem aqui, você faz uma classe de fundamento, e então você começa a ficar consciente de tantas coisas que você sequer imaginou que você poderia olhar para isso e para a realidade desta forma. E então você sai aqui achando que você é o consciente agora. E aí você começa a julgar o que você percebe de inconsciência nas outras pessoas, mas acha que não está julgando. Entende? Então você, ai, nossa, mas quanta inconsciência. Ai, nossa, mas eu queria isso, queria aquilo. E então existem uma série de formas de fazer julgamento. E todos eles são julgamentos, né? Ah lá, a Thaís Costa A aí Thaís, entrou aqui. lindona. E todas eles, eu estava falando hoje no Telegram sobre julgamento. Hoje a energia está muito no julgamento, interessante isso. Sim. Falando muito sobre julgamento no Telegram, que até eu trouxe uma consciência lá, né? Se você quer saber, que a pessoa disse assim, que ela não sabia por que que ela tinha tanta dificuldade em entender o porquê que ela ficava recriando o mesmo problema com pessoas diferentes. E eu falei assim, amor, você quer descobrir como é que é isso? A primeira coisa, você tem que estar disposta a receber aquela pessoa. Entende? Mas, de verdade, eu até falei uma frase lá que eu achei onde eu escrevi. De verdade, as pessoas, elas só são um espelho de você. Entende? E se você estiver disposta a receber o que ela está dizendo e perceber que o julgamento que ela tem de você ou o julgamento que você faz a partir do julgamento que ela faz de você, entende? Tipo assim, ai, não gosto dessa menina porque, gente, olha as coisas que ela fala. Ai, não sei o quê, você está julgando aquilo. Portanto, isso é um aspecto seu que você não está disposto a reconhecer. É um aspecto seu que você não está disposto a acolher. Mas aí você fala assim, caramba, mas tipo, eu não faço isso. Aí você fala assim, aquela pessoa é muito antiética, aquela pessoa é muito antipática, ou aquela pessoa é maldosa, entende? Mas você está julgando, chamando ela de antipática, a antipatia dela, aquilo que ela faz que você acha que é maldade, e que você jamais faria isso na sua vida hoje, as suas escolhas não te permitem ser e fazer isso. Porém, eu te pergunto, né? Quantas vidas você fez isso? Até chegar um momento que você entendeu que isso não funciona. Só que agora você criou o quê? Uma reação com relação a isso. Portanto, existe esse aspecto em você e você nega isso. Você Sim. não pode reconhecer isso no outro se isso não estiver em você, porque se não estiver em você, você não reconhece, você não vê. Demais. E assim, eu sou a rainha das historinhas, né? Eu adoro contar tudo com historinha. Aham. E aconteceu uma situação comigo, numa reunião de família. A minha família tem um sítio próximo aqui. A gente mora em Maceió e Marechal Deodoro, que é uma cidade vizinha, tem um sítio da família, né? E aí, no aniversário de 84 anos do meu avô, foi reunida lá a família, né, para comemorar e tal. E um tio meu falou assim: nossa, mas você tá trabalhando com isso só porque dá dinheiro, né? Isso aí não funciona, não. Isso é charlatanismo, não sei o que, tarará, um monte de coisa, né? Um monte de ponto de vista interessante.
E na hora, assim, foi a primeira vez que alguém me falou isso na cara. Porque, embora eu saiba que muitas pessoas tinham feito esse mesmo julgamento, foi a primeira pessoa né, que falou assim na cara. E aí, na hora, eu dei uma travada, assim. Porque esse era o medo que eu tinha, das pessoas acharem que eu estava né, sendo desonesta de alguma forma. E isso foi justamente no período que eu estava fazendo o fundamento. E aí eu parei, assim, dei aquela travada e falei, não, peraí, interessante ponto de vista. Esse ponto de vista dele, né? E aí eu comecei a fazer um interessante ponto de vista. Eu falei, olha, se você quiser conhecer, eu te aplico uma sessão, venha, vai ser um prazer ter você. Mas se não, tudo bem, eu vou continuar trabalhando com isso. É E isso. aí foi que baixou, sabe? Porque no começo eu dei uma travada. E aí eu não... Foi nessa hora que eu percebi o quanto eu ainda tinha medo desse Tinha esse julgamento, ponto de vista. o quanto Exato. eu ainda tinha esse ponto de vista, de que as pessoas poderiam me julgar por isso. E aí, quando eu vi que, independente das pessoas me julgarem por isso ou não, eu vou continuar fazendo meu trabalho, eu vou continuar sendo a contribuição que eu sou, ok, quem não escolhe receber essa contribuição Ok é também. essa pessoa, sabe? Não precisa interferir na minha vida. E isso fez uma diferença gigante, assim, na forma como eu me posiciono no meu negócio. Porque eu tinha vergonha de falar do meu trabalho. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar no começo, né? E hoje eu não tenho mais isso. Eu falo com todo orgulho. E minhas alunas maravilhosas sempre me mandando depoimento, sempre me mandando um monte de coisa. Então, assim, Ai, eu falo, que... cara, caramba, se tem uma pessoa que eu já contribuí com esse trabalho, tá bom. Diga, é Que... sucesso, meu. O que que é sucesso? Que se você for contribuição para mudar a vida de uma pessoa, cara, tu já foi um sucesso. Exato. Percebe? E é interessante como isso que você fala da questão do dinheiro, ah, você está trabalhando com isso só porque você quer ganhar dinheiro e não sei o quê. Ok, olha só, olha o julgamento que a gente tem sobre o dinheiro, como existe essa densidade em torno do dinheiro, percebe isso? Cara, isso é muita gente, muita gente, muita gente. Só que uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar é a questão financeira, entende? Por quê? Porque eu percebi em mim tudo o que eu tive que mudar em mim, o quanto eu tive que de verdade ser, que eu tive que ter uma disposição de ser alguém diferente, de fazer coisas diferentes, entende? De mudar o meu ponto de vista sobre muitas coisas, de baixar as barreiras, de me receber como eu sou, de receber as pessoas como elas são, e tudo isso nesse espaço de ser eu consegui me conectar com essa energia da facilidade com o dinheiro. Então, eu falo assim, gente, dinheiro é um negócio que todo mundo quer, mas não tem coragem nem de falar que quer, Que quer. porque acha que é errado, não tem coragem de abrir o bico para pedir, porque acha que está pedindo demais. Mas ninguém para perceber que para você realmente criar facilidade com o dinheiro, cara, tu vai ter que mudar muita coisa. E quanta contribuição isso é? É muita contribuição. Então, eu faço as coisas sobre dinheiros, o workshop, o dinheirinho seu lindo vem em mim, que logo, logo tá chegando, que vocês vão amar. Eu tenho certeza Eu que vocês vão participei amar. do primeiro. Você participou? Participei. Cara, e chega lá, a gente começa, não é? Você participou, começa a ter umas consciências completamente diferentes, sabe? Existem inúmeros workshops que falam, ou cursos que falam sobre a criação de dinheiro, mas você tem que acordar a tal hora, você tem que parar de procrastinar, você tem que fazer um caderninho de tem que, você tem que fazer uma planilha financeira, você tem que ter aquele processo, e aí, no meio de tudo isso, você faz alguma ferramenta lá para te liberar das crenças, né? Que não te permite criar mais dinheiro. Mas e aí? E o que mais? Porque esses daí eu fiz inúmeras vezes e de verdade eu não tinha criado. Sim. Entende? Até perceber que tinha que mudar. Sim, eu acho que esse assunto dá para fazer trocentas lives só sobre isso, né? Mas Sim! acho que é o assunto que mais atrai as pessoas. Geralmente, eu percebo que as pessoas, né, se atraem muito por esse assunto, por workshops que falam sobre isso. Mas, pelo menos, toda vez que eu falo sobre isso, seja nas minhas lives ou alguma classe introdutória que eu vou fazer, né, tipo, as classes introdutórias que a gente está podendo fazer online do Access e tudo mais,
Eu sempre falo, gente, o dinheiro é a energia. Mas o que é que tá por trás disso? Porque o problema não vai ser o dinheiro, né? O que é que você tá criando ou não está permitindo criar que tá gerando esse bloqueio com o dinheiro? Porque geralmente, quando a gente vai ver, é alguma coisa que a pessoa ouviu de alguém da família, ou de um amigo, ou de não sei o quê. Eu sempre falo assim, pro pessoal, quem já me acompanha, já ouviu essa história, que assim, meu pai é médico, minha mãe é médica, tem médicos na família, pessoal da área da saúde e tal, não sei o quê. E tinha essa pressão, entre aspas, para eu me tornar médica também. Eu nunca quis ser médica. E só que eu tinha o ponto de vista de que eu não podia ganhar dinheiro se eu não fizesse medicina ou direito ou engenharia, porque era isso que meu pai falava. Se você não fizer medicina, direito ou engenharia, você nunca vai ser alguém na vida, você nunca vai ganhar dinheiro, porque são essas Nossa, eu, profissões eu, que eu dão não dinheiro. aguento essa frase, nunca vai ser alguém na vida. Eu me pergunto, o que que é ser Que é ser alguém na alguém vida? na Quer dizer vida. que eu sou nada na fila do pão da vida? Pois é. Assim, eu tinha muitos amigos na adolescência, né, que tinham uma condição financeira mais baixa que a minha, né, porque pelo fato dos meus pais serem médicos, eu sempre tive um conforto muito grande, tive uma condição financeira boa, e eu ganhava aquela mesada do papai e tal, aquelas coisas todas. E eu era muito julgada por isso, porque os meus amigos falavam assim: ai, porque você é a riquinha, ai, porque você é isso, ai, porque você é aquilo. E eu comecei a negar o dinheiro na minha vida. Eu comecei a dizer: não, mas o dinheiro não é meu, o dinheiro é dos meus pais. Eu não tenho dinheiro. Eu não sou rica. O dinheiro é dos meus pais e não sei o que e tal. E aí, quando eu completei 19 anos, papai falou assim: filha, a partir do mês que vem você não recebe mais mesadinha. E aí eu tinha aquele valor que eu recebia todo mês. E eu falei: e agora, né? Tem que pagar meus cartões de crédito. E aí eu já fazia faculdade e comecei a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar e estudar. Trabalhava na hotelaria como assistente de recepção na época, auxiliar de recepção, ganhando a mesma coisa que eu Da ganhava do meu mesada. pai. Putz. E eu olhava para aquilo, estudando e trabalhando e criando criando aquela loucura, parecia que só vinha mais boleto e mais boleto e mais boleto para pagar. E eu falava: caraca, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Passei muitos anos, tipo assim, o máximo que eu já ganhei na época foi quando eu era gerente de relacionamento de um hotel, que eu ganhava um pouco mais que isso, ganhava quase 3 mil, mas assim, ainda era pouco perto do que, né, Aham. do volume de trabalho que eu tinha e tal, que eu ficava extremamente esgotada. Eu cheguei a ter muita crise de ansiedade. Antes de trabalhar, eu passava mal, eu vomitava, eu tinha que correr pro banheiro, eu desmaiava, de estresse mesmo, de ansiedade, né, por conta disso. E aí, quando eu conheci as ferramentas do Access, foi que eu parei para ver, cara, fui eu que criei esta piscininha de cocô na minha vida. Porque eu tinha o dinheiro lá, sabe? E aí, de repente, você tá falando que você não é rica, que você não aceita o dinheiro dos seus pais, não sei o que, não sei o que. Então Não. vai, trabalha para E ganhar a tudo mesma isso. coisa que você ganhava sem fazer nada. Não, e o interessante é que se você for olhar mais profundamente para isso aí que você está dizendo, você, na verdade, queria ser aceita pelos seus amigos. Sim, E como seus amigos não tinham essa mesada, então eu também não tenho que ter mesada para que os meus amigos me aceitem como uma pessoa normal. normal, exatamente, mas era exatamente isso. E até hoje eu lembro, assim, na classe de barras com a Paola, ela falou assim para mim: vamos trabalhar isso? Ela fez uma facilitação comigo, né, sobre essa questão de ser a filhinha do papai, de ter as coisas. E Uhum. aí foi quando as coisas começaram a A fluir. crescer, né, a fluir. Cara, até a forma de enxergar não só o dinheiro, mas, por exemplo, os cursos do Access. Muita gente fala para mim assim: nossa, Luíse, mas quase 6 mil reais por um curso do fundamento. Isso é muito caro. Eu falo: gente, se você escolhe essa contribuição, vai valer cada centavo. Porque para mim valeu Sim. cada centavo que eu paguei no fundamento. É, e nos cursos de base. Alguns eu ganhei, fui anfitriã e ganhei,
Mas, assim, é a forma como você enxerga. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, param de criar porque elas não estão dispostas a pagar por aquilo que elas estão escolhendo, sabe? É, quando eu escolhi o fundamento, A consciência em foco falou assim, cara, é uma vida de merda, concordo. cara, é uma vida de merda, é verdade. É a Paty, linda, maravilhosa. A gente já até facilitou classe junta lá no Rio, ela é maravilhosa. E, assim, é realmente, sabe, quando eu comecei a enxergar o fundamento de uma forma diferente, foi que abriu a possibilidade para fazer esse curso. Porque eu tinha 2 pontos de vista fixos sobre o fundamento. Primeiro, eu tinha um ponto de vista que era muito caro, que eu nunca ia ter dinheiro para pagar o fundamento. E segundo, eu tinha o ponto de vista de que eu só podia fazer o fundamento se fosse com você. Porque eu falei assim, nossa, eu descobri o Access através da Kelly, então eu tenho que pagar de alguma forma para ela isso. Então eu vou ter que fazer o fundamento com ela. Como E aí pode até melhorar, né? eu me inscrevi no fundamento com você e aí eu tava super animada e aí tudo que podia dar de errado para esse fundamento deu, eu não consegui fazer o fundamento. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu tava num workshop do Maurício Rondelli, comecei a fazer perguntas e aí veio na hora, você vai fazer o fundamento com ele. Cara, quando eu liberei de que o fundamento era caro e que eu só podia fazer o Tinha que ser fundamento se fosse comigo. com você, foi assim. Eu paguei o fundamento à vista e foi uma contribuição incrível, porque foi em 7 noites, então foi um pouquinho mais devagar, do jeito que eu estava requerendo naquele momento. Porque como Aham. você fala, tem que ter É que tomate. agora, exato, tem que ter tomate, Amara, tem que ter tomate. Tem que E eu ter. E tenho eu muito mais sempre falo tomate essa agora. coisa, né? Tem que perguntar, entende? Perguntar o quem vai ser mais contribuição neste momento para mim. Sim, Entende? Sempre, sempre, sempre na pergunta. Sempre. Eu só escolho tudo assim, dessa forma. Entende? E sim. eu fico feliz demais que você tenha feito. A classe do fundamento é para quem tem tomate mesmo. Na verdade é assim, né? Você chega lá, que nem a gente fala de cair a sambiquira da bunda, né? Que sambiquira é cu de galinha, né? Porém, também não vai mudar nada, nadinha, nadinha, nadinha na sua vida se você também não escolher se comprometer com tudo que você aprendeu. Não muda nada. Então, nem escolhe. Nem escolhe. Não escolhe. Sabe, eu falo, meu, não é para quem escolhe ficar na zona de conforto. Não é para quem não escolhe se comprometer com a própria vida. Não é varinha mágica. Não é. É consciência. E a partir da consciência, eu assumir aquilo e realmente colocar aquilo na minha vida. Isso é o que cria mudança no fundamento. Ou em Sim. qualquer outra coisa. Não é só o fundamento. Não, não só o fundamento. Até no Qualquer curso de coisa. barras, né? Porque, assim, tem muita gente também que fala, porque barras é básico. Cara, barras não tem nada de básico. O curso de barras é a base para tudo, né? Eu falo isso pro povo, o povo fala assim: ai, mas vou aprender isso na classe de base. Eu falei assim, amor, vai para as classes avançadas do Axis. Vai lá fazer. Aí você chega lá e fala assim, Gary, que ferramenta que eu uso para não sei o que? Ele fala assim, ó, vou te contar uma ferramenta muito nova, assim, tipo, acabamos de criar. A quem pertence isso? Exatamente. Exatamente. E é isso. Assim, tem até algumas alunas minhas, né, que falam, é porque eu acho que eu só vou mudar quando eu tiver dinheiro para fazer o fundamento. Não. Não. Você já criou o curso de barras, já atualizou o curso de barras na sua vida? Pega a tua apostila de barras. Você não atualizou ainda o curso de barras? Ok, vai assistir vídeo no YouTube. Eu falo de você o tempo todo. O tempo todo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vai assistir os vídeos da Kelly. Sabe, compartilhando as lives nos grupos, sabe? Porque é uma contribuição imensa para mim e eu acho uma coisa linda no Access eu sei que não é todo mundo, mas assim, muita gente de não ter essa energia de competição. Todo mundo está contribuindo, sabe? Eu divulgo o trabalho de outras facilitadoras. A Verônica Linda, minha aluna, lá de São Paulo, tá aí assistindo.
E Ai, realmente é isso, é você usar a ferramenta que você tem agora para criar o próximo passo, sabe? Se você não tem tudo ainda, ok, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E foi exato. assim que eu fui criando. Até agora eu escolho criar muito mais, né? Eu falei com você até, eu participei do. Como é que chama? Foguetada da Queimando as Consciência? pontes? Participei também do Queimando as Pontes, mas lá no Aham. Telegram, do chat Ah, sim, de áudio. aham, E aham. aí, eu lembro que eu falei, né, que eu escolho me tornar CF, e aí a primeira coisa que você falou foi: e a comunhão com o corpinho, como é que tá? Foi. Eu lembro que eu E falei isso aí pra eu você, falei, porque eu só foi perguntando, perguntando e perguntando. cara, verdade. Porque era algo que eu ainda dava uma travada de vez em quando, sabe? E aí eu, entre aspas, voltei um passo para poder criar mais. E de lá para cá, daquela conversa para cá, eu já movimentei um monte de coisa, sabe? Ah, como Então, pode melhorar? não é a ferramenta top das galáxias que vai fazer a mudança. Né? Usa a ferramenta que você tem e você vai criar mágica com a ferramenta que você tem. E aí você vai Exato, se empoderando para aprender outras ferramentas. exato. Eu falo, se a pessoa fizer uma classe de barras, você já tem, mas muita coisa. É o que você falou, a classe de barras e mais a tonelada de conteúdo que eu e muitas outras pessoas disponibilizam na internet é mais do que o suficiente para você virar uma chave. Entende? E realmente começar a criar mais. Eu criei com barras. Sim. O fundamento eu fiz mais ou menos como você, né? Fiz com a Vivian, foi assim, tipo assim, eu crio a classe para você aqui e dependendo do número de pessoas que eu trouxer, você me dá a classe ou eu tenho um desconto na classe e por fim, eu tive que pagar ainda uma classe, uma parte da classe, né? E ok, mas eu também não tinha dinheiro para fazer, entende? Mas é a escolha e a partir de tudo isso, sabe, das barras, e depois fiz a classe de fundamento, cara, eu criei muito, muito. Então, não é que você não tem ferramenta, você não tem a disposição, é diferente. De ser algo diferente. É Com diferente, certeza, com certeza. né? E às vezes até a gente tem um dia que a gente tá meio tipo, ai, que saco fazer pergunta, ai, sabe? Só que até você estar em permissão de você, ok, tem um dia aí que eu não tô muito legal, ok, tô em permissão disso, o que é isso, o que tá acontecendo aqui no meu universo que eu não tô percebendo. E aí você vai dando o próximo passo. Você não precisa, né? Eu tinha muito isso de, porque eu sou facilitadora, eu tenho que estar 100% o tempo todo. E aí eu falei, não, calma, tudo bem. Às vezes, como aconteceu da comunhão com o corpo, né? Eu tava tão louca de tanta coisa que eu tava fazendo, tanta coisa que eu tava criando, que eu distanciei um pouco disso. E aí eu parei e falei, ok, essa contribuição da Kelly me Amor, ajudou. o corpo, né? Vamos falar só um pouquinho. Eu não me lembro exatamente o que eu falei pra você, mas provavelmente eu devo ter falado algo disso, sabe? Você tá disposta a ouvir o que o teu corpo realmente tem pra te dizer? Porque o nosso corpo é como se fosse a bússola, entende? E muitas vezes o corpo da gente fala coisas que a gente não quer entrar. Não quer. Porque racionalmente não faz nenhum sentido. O meu corpo tem falado algo pra mim e já tem tempo. E eu tô batendo pezinho com ele. Que vocês vão saber. Logo vocês vão saber. Entende? Mas é esse espaço. E quando eu entrei, porque eu já entrei em comunhão com o meu corpo com isso, entende? Eu não estava entrando, mas eu já entrei. E a partir do momento que eu entrei em comunhão, cara, a minha energia mudou, assim, instantaneamente. Fazia 2 meses que eu estava fazendo, pensando, perguntando, e ele falava uma coisa e eu fazia outra, ele falava uma coisa, eu fazia outra, tentando colocar leveza no pesado e não sei o que e tal. Quando eu falei, aí faz assim, é instantâneo. É instantâneo. Quando eu entrei em permissão verdadeira, porque até então eu estava em luta. Percebe? Então, muita gente fala também que não consegue perceber o corpo porque você não quer ouvir o que o teu corpo está dizendo para você. Porque ele vai falar coisas que para tua mente lógica não faz nenhum sentido. Mas o nosso corpo é a nossa bússola, entende? Ele sempre sabe o que fazer.
E o nosso corpinho, né? Que é o corpo inteligente, né? Que a gente tem, que é maravilhoso. Ele sempre vai levar a gente para a verdade. Ele sempre vai levar a gente para algo mais grandioso, sabe? E foi uma contribuição enorme para mim, por exemplo, esse ano ainda. Eu ainda tinha muito ponto de vista que eu só podia trabalhar com Access, porque foi o Access que mudou a minha vida. Então eu só podia honrar o Access e nenhuma outra ferramenta e não sei o quê. E aí eu conheci a desprogramação e eu fiquei naquela, tipo, vou ver qual que é. E foi uma contribuição imensa para mim, para o meu negócio, né? Tanto que eu me tornei facilitadora Aham. e expandiu o meu negócio ainda mais, né? Ainda mais que assim, nesse período de lockdown, né? Eu não escolhi fazer classe de barras online, não foi leve para mim. E as classes presenciais diminuíram, né? Por conta das Aham. restrições e tal. E a desprogramação veio assim como uma ferramenta que eu posso aplicar à distância, que eu posso dar curso online, sabe? Essas coisas. Sim. E aí fala, caraca, por que que eu tava negando isso? Que eu Mas perguntava pro aí, Rafinha. que espaço é esse que a gente entra? Porque eu entrei nesse espaço também, mas já saí, viu, amada? Que é assim, o Axis fala o tempo todo, consciência é tudo inclui, nada julga. É tudo incluir, percebe? E aí, quanto eu também criei uma distância de outras ferramentas que eu sabia e que sempre criaram muito na minha vida, talvez até mesmo nesse mesmo espaço que você. E recentemente, por conta do próprio Covid, né, que eu comecei a falar, não, mas espera aí, tem mais coisas aqui que pode criar facilidade neste momento comigo, neste momento com o meu corpo. Aí, quando eu percebi toda a criação ali, eu falei, ué, o que me impede de realmente levar isso para o mundo além também de Axis? Porque Axis é uma Exato. expansão de consciência gigantesca, mas o que mais? O que mais é possível? Sim. E Entende? assim, cada ferramenta ela tem a sua contribuição, ela tem a sua energia, né? Quando eu comecei a atender também com os florais de bar, eu ficava, ai, mas será que é um negócio, tipo, menos, né? Porque a gente fica tão louca com o Access, né? Só que aí eu percebi que, por exemplo, as minhas clientes de florais, muitas vezes elas ainda não estão abertas para receber a contribuição do Access. Mas elas Exato. estão abertas para receber a contribuição dos florais porque é algo que se Sim, encaixa na realidade delas, sim. sabe? E aí, às vezes a pessoa começa a fazer o tratamento com os florais e aí se abre para outras possibilidades. Se abre para desprogramação, se abre para o Access, se abre para o Theta Healing, para outras ferramentas que existem em Sim. constelação. Eu tinha um preconceito com a constelação, porque eu tinha um ponto de vista que eu achava estranho e tal, não sei o quê, até ter uma amiga que era consteladora. E aí ela me trouxe uma visão muito diferente da constelação, que eu falei, cara, que contribuição essa ferramenta é também. Não trabalho com ela, mas é uma ferramenta que é Aham. contribuição, sabe? Então, essa mudança assim, de visão também de ver, ok, o que mais além do Access pode ser contribuição para Sim, mim, sim. para minha vida e para o meu negócio, Eu falo que que tem tipos de pessoas, tem tipos de mente, entende? E se de fato é a minha escolha e vejo que é a sua escolha também, tipo, contribuir com as outras pessoas, o que a gente faz é o seguinte, olha, eu conheço isso, isso, isso e isso, e percebe o que que é contribuição para você. Percebe o que que vai exato, criar mais para você, porque é igual religião. Não estou dizendo que nada do que a gente faz se encaixe dentro de uma religião, mas existem infinitas religiões por aí, cada uma para um tipo de pessoa. Né? Uma religião católica é diferente de uma cristã, daquelas cristãs bem assim, que é totalmente diferente de um budismo, que é totalmente diferente do hinduísmo, que é totalmente diferente de não sei o quê. Cara, e cada um se encaixa onde encaixa. E assim, né? Na verdade, a gente vem quase para sair das caixas todas, né? Só que assim, eu tô dando esse exemplo só para exemplificar que cada pessoa funciona de uma forma. O que é que exato. neste momento na sua vida vai funcionar para você? De repente, é entrar na caixa de uma religião. Porque ela está tão perdida nesse momento que o que vai me trazer um pouco mais de centro é uma religião, ok? E o que mais a partir disso? O que mais pode aparecer? Então, é dentro dessa ideia mesmo, sabe? De tudo absolutamente incluir e nada julgar. A consciência inclui absolutamente tudo, não julga nada. E cada um percebe o que é mais contribuição para si. Sim, sim.
Cada um tem aquilo que funciona mais para você. Por exemplo, eu já recebi sessões de Theta Healing, já recebi sessões de Reiki, já recebi, né, já fiz constelação. São ferramentas que eu não escolho trabalhar com elas, porque não ressoa para mim para trabalhar, mas que Aham, foram contribuição na minha vida. Então, da mesma forma, tem pessoas que talvez não se encontrem, sei lá, nas barras, que talvez não ressoe tanto, ou em qualquer outra ferramenta, e tá tudo bem, e né? tá Usa tudo a bem. ferramenta que funciona melhor para você. É, é, Exato. e eu lembro, acho que o que me fez sair um pouco desse julgamento foi, eu não sei se é na apostila de Barras, mas em algum lugar que eu li que o Gary fala assim pra gente não abandonar os nossos outros saberes. A gente não precisa abandonar tudo para, né, viver só Access. E foi Sim, isso que eu falei, ok, entendi agora. Dá para continuar sendo contribuição sim, de outras formas também, não só com Access. exato. Exatamente. E é uma coisa que a gente cria e não o Axis, né, mano? Uhum. A gente mesmo cria isso, é impressionante. Exato. Ai, minha linda, é isso, né? Olha, estamos É aqui isso. 1 hora já de bate-papo delícia, tô amando. Amores, bora lá. Não sei como é que tá a sua disponibilidade de tempo aí, amor, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim ou para Luísa, bora lá. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade para perguntar. Fiquem à Eu tô vontade. vendo umas carinhas conhecidas, a Nath, a Ah, Lívia, a Nicole, uma galerinha aí. Obrigada, gente, por vocês estarem acompanhando. povo mais lindo da minha vida, adoro. Bom, se alguém quiser fazer perguntinha, a hora é agora. Então, bora Sim. lá. Cadê, gente? Vamos expandir. Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu... Tem, amiga, aí alguma pergunta que você viu? A Pri que vê as perguntas tudo e me manda, porque eu não fico Aqui. olhando o chat, sabe? Como criar mais nessa realidade? A Daniele perguntou. A Cíntia perguntou aqui: sou nova no assunto, como funcionam as barras? O que significa ser a ferramenta? Tem umas Peraí, né, perguntinhas aqui. Karma? Vai perguntar tudo. Então, Bara, como criar mais, né? Cadê a... Eu nem vi aqui, acho que lá em cima, né? Eu não vi. Daniela. Como Daniele criar achei. aqui, Amore, a Daniela Chave da consciência. A Daniela Chave da consciência, ué, amada. Então, olha o nome. Amor, e como criar mais nessa realidade? Escolhas, amor. E pergunte-se, o que que é criar mais para você? Porque o que é criar mais para mim pode ser que não é o que é criar mais para você. Então, eu sempre digo assim, nós precisamos ter um mínimo de clareza sobre o que eu escolho de fato para minha vida. Então, é esse mais que você precisa olhar. Porque muitas vezes, amor, quando você não tem clareza disso, ou quando você tem também um alvo lá longe, você não consegue reconhecer as suas criações. Então, de repente, você olhar para você há uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, e perceber, ok, o que eu estava sendo há um ano atrás e o que eu estou sendo agora e olhar para o quanto você já criou mais de um ano para cá. E aí, ok, e daqui quanto tempo mais? O que que é criar mais para mim? Entende? E a partir disso que você tem um mínimo de clareza. E não é clareza para você seguir um passo a passo para chegar nesse lugar, mas é clareza da realidade que você escolhe viver para você, e aí você começa a fazer perguntas. Sim, assim, eu sempre falo, quando o pessoal me faz essas perguntas, eu falo assim, tá, mas você quer criar mais o quê? Porque você pode pedir para criar mais boleto. Exato! Você quer criar mais o quê? Né? Então, eu acho que a pergunta como eu gostaria que fosse a minha vida é um ótimo ponto de partida. Exato, que é a pergunta que traz essa clareza para saber o que eu de fato quero e escolho. Porque é o que eu falei no início, né? Tem muita gente que não sabe nem o que quer da vida, gente. Como pode melhorar? Como pode melhorar?
Aí quem foi que perguntou o que sou nova no assunto, como funciona barras de Axis? As barras de Axis, amor, ela basicamente, as barras em si são 32 pontos, que quando tocado suavemente por um praticante, né, por uma pessoa que corre as barras, começa a liberar todos os lugares e todos os pontos de vistas fixos, realidades fixas. Amor, tudo que você pensa sobre o que é dinheiro, tudo que você pensa sobre como você vai ter isso, porque é a questão do controle, então, né? Controle, consciência, entende? E dinheiro, que já são as 3 barras que a gente corre de uma vez só, para que você expanda cada vez mais a sua consciência. Entende? Sobre tudo, tudo, absolutamente tudo que você definiu e concluiu que era, é como se as barras viessem deletando tudo que você acreditou que é verdadeiro, para que você possa sair da caixa da limitação e começar a olhar a realidade de uma forma diferente. Ah, mas como que isso vai acontecer só tocando pontinhos na minha cabeça? Não faço a mínima ideia. Eu só sei que acontece. Eu só sei que acontece. Só sei que foi assim. Não Só sei sei que como é foi que foi, só sei que foi assim. né? E junto com essa coisa, então, dos 32 pontos, que essa é, vamos dizer assim, que é a parte principal quando você faz um curso de barras de Axis. Então, o alvo principal de um curso de barras de Axis é você aprender a correr as barras, que é correr Deu as uma barras, é tocar esses travadinha aqui. 32. Voltou. É tocar esses 32 pontos. E você, além disso, num curso, você vai aprender outras ferramentas para contribuir com este espaço, com essa expansão de consciência, para que você possa integrar o correr as barras com outras ferramentas, para que você comece a olhar essa realidade de uma forma diferente. E, portanto, começar a criar uma realidade diferente. O que você Exato. fala sobre as barras, meu amor? É tudo isso que você falou, muito mais. E eu acho que a dica que eu vou dar para a Cíntia é: continua acompanhando a Kelly. Se quiser me acompanhar também, eu também crio conteúdo sobre isso, né? Para você ir despertando aí para essas ferramentas e chama no direct e vai conversando, né? Desde que você esteja aberta a introduzir essas ferramentas na sua vida, quanta mágica que elas podem criar para você. Exatamente. O JP Carvalho, é isso? Ele perguntou assim: meninas, como eu posso entrar em permissão com a escolha dos outros usando as perguntas? Eu faço assim, depois você fala como você faz, mas a pergunta que eu mais faço, que não é nenhuma, é uma pergunta, mas de verdade é mais uma conscientização que eu fico pedindo. É uma pergunta, como eu posso ser a permissão, além de tudo que eu imagino que permissão seja? E é interessante que depois que eu comecei a fazer essa pergunta, aparecem tantas coisas na minha vida que eu percebo que eu não estou em permissão. E em permissão é você estar totalmente fora de julgamento, né? De receber as pessoas como elas são. E aparecem umas coisas tão inusitadas assim que eu falo, cara, permissão é algo muito grandioso e realmente eu venho reconhecido muito além de tudo que eu considerei. Sim. E, assim, particularmente eu pergunto muito como que eu posso ser o interessante ponto de vista, né? Que é ser a permissão. Então, eu uso muito... E uma coisa que eu faço muito quando eu percebo que eu não tô conseguindo soltar daquilo, digamos assim, que eu ainda tô meio que no pezinho, né? Julgando a pessoa, assim. Aí eu falo assim, nossa, interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que a minha escolha é mais grandiosa que a dela. E aí, meio que dá um clique que eu faço, tá, cara, a escolha dela, deixa pra lá. Né? A hora que ela quiser escolher diferente, ela vai escolher diferente. O máximo que eu posso ser é o convite. Então, uma outra pergunta que às vezes eu faço também é como eu posso ser o convite para que essa pessoa faça uma escolha mais grandiosa? Exato. E agora, usar essa coisa da permissão também para perceber o que não me permite estar em permissão hoje com essa pessoa. O que é que ela tem que me incomoda tanto que eu, de verdade, tenho uma puta de uma dificuldade para estar em permissão das escolhas dessa pessoa. E isso vem de N formas, porque muitas vezes são pessoas que você ama de verdade e você tá vendo que ela tá fazendo escolha que ela vai se lascar todinha.
E então, uma permissão, além de tudo que eu imagino que permissão seja, para mim hoje é olhar a pessoa e saber que ela está fazendo merda e permitir que ela faça. Porque é a escolha dela. Sim. E Entende? o quanto a gente pode usar isso para perceber o quanto de julgamento sobre nós mesmos e quanta limitação ainda tem na nossa própria vida. Porque normalmente quando a gente está julgando a escolha do outro é porque a gente ainda não trabalhou alguma coisa dentro Aquilo da dentro de gente que nós. tem a ver com aquele negócio. Né? Eu ainda percebo isso em mim muitas vezes, né? Eu tenho me trabalhado muito e isso está cada vez mais leve, mas principalmente, por exemplo, com minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito próxima a mim, né? E que foi um modelo, ainda é um modelo para mim de muita coisa. Então, às vezes eu vejo ela fazendo alguma escolha que eu acho que ela poderia escolher diferente, e aí eu fico querendo brigar com ela, que não devia fazer assim, porque eu sei, exatamente o que você falou, eu sei que vai dar merda, né? Só que aí eu paro e falo, ok, o quanto que eu tô projetando a escolha dela, né? O quanto eu tô projetando de mim na escolha dela. O quanto que talvez eu já fiz a mesma coisa, gostaria de ter feito diferente, e Diferente. agora fico querendo mandar na escolha dela. Exatamente. Deixa eu falar a frase que eu anotei aqui, que tem tudo a ver com isso, né? Que eu queria falar hoje de manhã no Telegram e não lembrei. Eu anotei assim: o outro sou eu em milhares de rostos, e eu sou o outro em um rosto só. Percebe? Isso. Então, é como eu olho milhares de pessoas e eu me vejo em cada uma delas. E eu sou todas elas quando elas me veem em apenas um rosto. Elas se veem através de mim, eu me vejo através delas. Então, cara, eu sempre digo, se eu entro em resistência com algum aspecto de alguém, que é esta coisa do julgamento, eu olho para isso e falo, o que que essa pessoa está querendo dizer sobre mim? O que há aqui nessa pessoa que eu não estou querendo reconhecer em mim? E, para além de todo o julgamento que eu tenho dela, eu agora escolho me conectar com a parte luz dela, com o ser infinito que ela é, com a centelha divina. Não importa como você fale isso, entende? Mas todos nós somos divinos, entende? Aí eu escolho ir para além de todo o julgamento que eu tenho daquela pessoa e me conectar com isso que é mais grandioso nela, que talvez ela ainda não tenha reconhecido, mas eu reconheço em você agora. É com essa parte de você que eu me conecto. Cara, isso me permite entrar num nível de permissão e de presença para reconhecer o que me incomoda muito grande. Muito, muito grande. Demais. A Andrea Beluga também perguntou aqui o que significa ser a ferramenta. Usar a ferramenta 24 horas por dia. E você ser isso, por exemplo, a gente na classe de barras, nós ensinamos a quem pertence isso ou o interessante ponto de vista, certo? Então, vamos entrar no exemplo do interessante ponto de vista, que é o que nós estamos falando aqui agora sobre permissão. E então, eu começo. O interessante ponto de vista é uma ferramenta ensinada pelo Axis. Então, você olha para aquilo que a pessoa falou e fala assim: interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Só para eu reconhecer que tudo é só um ponto de vista, que não diz absolutamente nada, é só o filtro pelo qual aquela pessoa olha essa realidade, é o filtro pelo qual eu olho essa realidade. Não tem nada certo, não tem nada errado, é só um ponto de vista. E eu começo a fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Cara, vai chegar um momento da sua vida que você não vai mais precisar falar interessante ponto de vista para te lembrar que é um ponto de vista. Você se tornou aquilo. Então, eu não preciso mais ficar o tempo falando, nossa, interessante ponto de vista. Eu já olho e já sou aquilo. Tipo, eu já sou a permissão com aquela pessoa. Eu não tenho mais que ficar usando a ferramenta para me lembrar disso. Este é o momento que você se torna a ferramenta. Sim, eu acho que uma boa
comparação talvez seja, por exemplo, quem dirige, né? Quem dirige já há algum tempo. Logo que você tira a carteira de motorista, você tem que ficar se lembrando de passar a marcha, lembrando de apertar na embreagem para quem tem carro É manual, isso. né? Para dar a seta, não sei o quê, não sei o quê. E aí, de repente, você dirige tantas vezes, durante tanto tempo, que aí você não precisa mais pensar em pisar na embreagem, para trocar de marcha, que tem que dar a seta aqui, que tem que fazer. Você já faz no automático, digamos assim, já faz parte do seu pacote aí Aham. de ferramentas. É isso. Para mim, é a forma como eu Sim, vejo sim, ser a ferramenta. exato. É, é isso. Eu tô olhando aqui, é que aquela coisa do automático é uma coisa que eu não gosto É, muito de verdade, porque assim, é um excelente exemplo. É só que parou na minha cabeça a palavra automático, que é automático. Eu lembrei que da hora de tira da gente Becamex. da presença. É, o automático, na verdade, me tira da presença. É, dirigindo sem olhar o que está fazendo, não é porque eu não sei dirigir, mas é porque eu estou perdida na minha mente. Mas não tem nada a ver com o exemplo. É só a palavra automática que fez assim. É, verdade. Você Pode percebe o crer. que que é ser isso? Tipo assim, existem palavras que eu ouço que imediatamente já dá um creque, assim. Por quê? Por conta de você ficar o tempo todo presente para cada palavra que você fala, para cada ação, para cada sensação, para cada percepção. Eu fico presente 24 horas por dia. E o que vai te fazer se tornar tudo isso é a presença. Você está presente e você percebe a limitação naquele exato momento que você criou ela e usa a ferramenta dos 10 segundos que a Luísa já falou aqui. Cara, eu estou me julgando, mas espera aí. Eu posso fazer uma nova escolha a cada 10 segundos. Então eu me julguei por 10 segundos, mas agora eu escolho parar de me julgar. Entende? E aí você vai chegar uma hora que você para de se julgar. Ou se julga bem menos. Entende? Então, isso é você ser isso, né? Você é a cada respiração, você está sendo isso, a presença total. Com certeza. Com A Pri certeza. tá falando assim, pensei a mesma coisa com a palavra automático. É, tipo, foi só a palavra automática. Mas na hora que eu soltei o automático, aí veio na minha cabeça assim, Becamex. Aham, que é, Decamex Opa. também é algo que nós ensinamos na classe de barras, que é muito legal. Gente, bom, mas tá bom. Eu vi várias pessoas falando aqui, que pergunta eu posso fazer, ó, para acalmar quando eu estou morrendo de medo, da escassez, como pode melhorar, né, amadinha? Amor, faz assim. Deixa eu começar a falar a pergunta aqui agora, nós vamos. Mas eu tenho sim. Eu não sei você, Luiz. Depois eu quero te perguntar os conteúdos que você cria para levar a galera para você ali também, né? Mas assim, neste momento, o que eu estou criando para expandir de fato o músculo de aprender a fazer perguntas, todos os dias de manhã eu estou lá no Telegram fazendo o chat de voz, aí você pode conversar comigo, você pode fazer a sua pergunta, e ali a gente vai expandindo essa questão das perguntas, e tudo isso fica gravado no Spotify. Então você pode ir lá no Spotify, tá tudo lá, né? Os podcasts que são gravados de manhã. Tá bom, meu amor? Eu tenho certeza que você vai achar um monte de perguntinha para dinheirinho ali e para te tirar da escassez que Com você certeza, tá, para tá tudo. bom? Eu acho que todo mundo, assim, que eu converso, assim, que é facilitadora, eu acho que é a pergunta que a gente mais escuta. Que pergunta eu faço para tal coisa? Que pergunta eu faço para tal coisa? E no começo, eu ia lá e pensava na situação da pessoa, e meio que Criar criava, assim, você. uma pergunta e mandava. Só que aí eu comecei a fazer, cara, eu não tô ensinando a pessoa a fazer pergunta, eu Não tô está dando uma pergunta empoderando para as ela. pessoas. Exato. Exato. E aí eu comecei a falar, faz uma pergunta. Faz uma pergunta. Se eu tiver alguma dica para te dar para melhorar essa pergunta, para expandir ainda mais, que é o que você faz também. Aham. Eu faço, mas e aí eu comecei a fazer isso e tá funcionando super. E É, aí as pessoas podem encontrar você no seu Instagram. Você tem um link, por exemplo, que as pessoas podem ir para os seus grupos do WhatsApp. sim, no meu Instagram tem lá o link que já tem os meus cursos, tem os meus atendimentos, tem o meu WhatsApp, tem grupo de WhatsApp, tem tudo. Então, quem Arrasou. escolher receber a minha contribuição, vai É lá isso. no meu Vai Instagram. lá. Vai lá com a Luísa, que eu sei que ela é muita contribuição, meus amores. E quem mais, amada? Quem mais? Porque é o que você falou em Axis.
não são todos de fato. Mas a grande maioria das pessoas, nós não estamos interessados em criar competição com ninguém. A única coisa que eu hoje escolho é criar mais consciência no planeta Terra. E quem mais vai contribuir para que isso apareça? Então, se você é essa contribuição, vai lá. Vai lá. É isso. Entende? E é uma das coisas mais lindas que eu enxerguei no Access, é essa energia. E assim, eu fui extremamente feliz em todas as minhas escolhas de facilitadoras e facilitadores e de todo mundo que de alguma forma contribuiu comigo, sabe? Dos workshops que eu fiz com você, o tuk-tuk, né? O último que a gente fez. As minhas facilitadoras de barras, Nicole, Paola, Jaciara, sabe? Todo mundo que estava ali comigo, de alguma forma, contribuindo. Eu lembro quando eu fiz a minha terceira classe de barras, né? A Jaciara, que foi minha facilitadora, ela falou assim: Lou, você tá pronta. Vem, eu não quero que você sente aqui e fique só caladinha. Não, se você tiver uma contribuição, fala também, porque você já é facilitadora. Você não assinou ainda o contrato, mas você já é facilitadora, você já é energia da facilitadora, sabe? Isso me empoderou tanto que quando eu facilitei de fato a minha primeira classe, não parecia que era a minha primeira classe. Eu não tava com aquele nervosismo de, ai meu Deus, é a minha primeira classe, porque eu já tinha me empoderado de ser facilitadora, e a Jaciara foi uma contribuição enorme para isso, todas elas foram. Eu digo que elas me adotaram mesmo, assim, na família, sabe? Elas compartilham o meu trabalho, eu compartilho o trabalho delas, e, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. E você dá classes aí em Maceió, aí pelo Nordeste? Porque, gente, tem tanta gente que me pergunta. Então, amores, escolheu ali pelo Maceió, Recife, sei lá pra onde aí, que eu ainda não fui. O povo fica aqui. Vai lá. Com a Luísa, Sim, como pode eu melhorar? tenho sexta-feira agora uma classe em Maceió. Vou ter uma classe em junho em Aracaju. Em julho eu vou estar em São Paulo de novo. E onde mais se requer O a que minha mais energia, é me chame possível? que a gente cria essa classe, entendeu? É isso, meus amores. A minha agenda não tá tão cheia como a sua, mas eu tenho uma agora no dia 5, sábado, em Campinas. Como pode melhorar? Então pode melhorar ainda mais. Então, quem escolher. Não tá tão cheia por enquanto, viu, amores? Por Porque eu tô enquanto. criando horrores aqui para vocês. Tô Como trabalhando, podemos sobrecriar tudo isso? entendeu? Então, dia 5 agora eu tenho a classe de Barra de Axis em Campinas e dia 10 a 13 a classe de fundamento. Então, quem escolher, bora. Bora foguetar, meus amores. Porque isso é uma coisa que eu gosto, de botar foguete no rabicó de vocês. E apertar os botãozinhos, que nem alguém perguntou aqui assim, Kelly, o que são apertar os seus botões? Sabe aquela coisa que alguém fala que você fica, tipo assim, como assim? Sabe aquela coisa que a pessoa fala pra você e te incomoda? Ou de repente, eu acho que é mais uma sensação de desconforto mesmo, entende? Quando alguém ou alguma pessoa, ou alguém ou alguma situação que acontece faz você entrar naquele ranço, assim, tipo um desconforto, esse é o seu botãozinho que foi apertado. Só que quando alguém aperta o seu botão, amada, é a hora de você olhar, porque é a oportunidade que você tem para se liberar dessa limitação. Percebe? Então eu adoro que aperte meus botões. Não é confortável, mas é ninguém tão disse que tinha que ser libertador. confortável, né? Ninguém disse. E consciência não tem nada de conforto, né? Então é isso, meus amores. Luiz, amada, gratidão. Gratidão por você ter enviado, né, o seu mini depoimento para mim, que eu pedi. Gente, pelo amor de Deus, manda áudio de 3 minutos, então eu passo a vida escutando depoimento. Eu regravei amo. isso umas 5 vezes para poder caber em 3 minutos. Não é que eu não gosto de ouvir, eu amo ouvir, só que eu teria que disponibilizar de muito tempo, porque eu sei que ia chegar muito, e realmente chegou muito. Então, eu ouvi lá um tanto, aí dentro desse tanto que eu ouvi, eu já expandiu fazer uma live com você. Na quarta-feira eu vou fazer com a Renata, agora são 2 Renatas, agora eu não vou lembrar quem é quem. Eu sei que tem uma Renata na quarta, uma Renata na quinta. Eu sei que tem, a Pri sabe. A Renata Massano e a Renata, o outro, eu não me lembro. E quem mais? Quem mais vem? Então, amorzinho, se você também quiser fazer live comigo, bora lá mandar seu áudio para mim, para eu ouvir, para ver se o corpinho expandir. Bora fazer a live, para a gente mostrar para todo mundo que sim,
É possível mudar, basta você escolher. E hoje a Sim, Luísa que esteve aqui comigo para mostrar a grandiosidade das escolhas dela e o que ela está criando hoje. Quanta contribuição você está sendo, amor. Gratidão, gratidão. gratidão. Gratidão, Kelly, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Foi um sonho, assim, realizado, de verdade. Eu saí pulando e correndo pela minha casa que nem uma louca quando a Pri me falou que eu ia fazer a live com você. Parece uma criança, assim, quase caiu na piscina de tanto que eu corro. Ah, meu Deus. Mas foi incrível, assim, foi uma energia enorme de gratidão. Eu estava, inclusive, eu estava fazendo uma vivência de DNB com o pessoal e foi no último dia da vivência que aconteceu, né, que teve Uhum. a, a notícia que eu ia fazer a live com você. E quando eu estava aplicando a DNB no pessoal, eles me falaram, Luísa, pelo amor de Deus, o que foi que você tomou? Que Red Bull foi esse que meu vibrando Vibrando. assim loucamente? Eu falei, gente, porque eu tô passando tudo isso aqui que eu tô sentindo para vocês, toda essa gratidão. E é isso, gratidão imensa por toda a sua contribuição e estarei aqui sempre apoiando o teu trabalho e agradecendo imensamente tudo que você faz, porque eu sei que foi uma escolha minha, mas você foi o pontapé que precisava para poder criar isso tudo, e o que mais é possível, que todo dia você é contribuição para mim. Então, muito obrigada. Eu falo, amor, é pontapé, dor, que entrou uma ligação aqui. É, tá ouvindo ainda? Porque entrou uma ligação para mim aqui. É... Ai, meu Deus, peraí, que eu fiz alguma coisa aqui. Aqui tá, Ah, eu tô te ouvindo. tá ok, né? Eu amo foguetar vocês. Amo demais. Porque eu sei, amor, às vezes ficar passando a mãozinha na cabeça não muda, não. Então, ó, bora, amores, bora. Porque, cara, dá pra gente criar muito. Muito, 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 muito. E quem tiver disposto a fazer isso, é só escolher. Eu amo vocês todos. Amo você, Luiz. Gratidão pela sua contribuição, Gratidão. amada. Gratidão, Um gente. beijo enorme. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e o que mais podemos criar juntos. O que mais é possível? Beijo, meus amores. Amanhã de manhã tem live, viu? 9 horas da manhã. Né? Tchau, Beijo. gente. Um Tchau. beijo.